Amém? 1 Coríntios capítulo 2, a partir do 1. O título diz muita coisa. E às vezes, para muitas pessoas não dizem nada, né? O título é assim, ó: o caráter da pregação de Paulo em Corinto. Aí eu me lembro da pregação de domingo, né? Mostrando o apóstolo São Pedro se posicionando diante de magistrado e oficiais e coisas tais, e dizendo: importa, não é justo julgar entre vocês se é justo obedecer antes aos homens do que a Deus. Então aqui nós encontramos o caráter da pregação de Paulo, e ele começa dizendo assim, ó: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural compreende as coisas não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Soberano e eterno Pai celestial. Mais uma vez, Senhor, dirigimos a nossa palavra de oração a Ti, ó Pai, agradecendo por a leitura que o Senhor nos concede nesta manhã, que foi dada ao apóstolo São Paulo, ele que é apóstolo para os gentios, ó Deus, e ele trouxe esse ensinamento mostrando para o verdadeiro pregador e para a verdadeira igreja que as ouve, que ninguém pode descansar na palavra do homem natural. Oh Jesus, e nem o
povo a descansar em Cristo através da sua palavra. Isto é glorioso, isto é grandioso para os que ensinam e grandioso para os que ouvem, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Que palavra gloriosa essa do apóstolo São Paulo, né? Então, ele traz aqui para nós, ó. Quando eu vim ter convosco, e eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Então, ele não foi levando para o povo algo que as pessoas possam olhar e admirar. Então, tem muita gente admirando hoje a sabedoria do pregador. Olha que grandeza! Ah, porque o fulano fala bonito, ele fala assim, ele fala assado, e ele é um grande homem, e as pessoas tornam seguidor desse homem, né? Transmite coisas que enchem o ego das pessoas que ouvem, e as pessoas ficam apaixonadas. Aquele homem não pode pisar o pé em uma cidade que aquilo ali traz gente de tudo quanto é parte da terra, para ir lá ver quem? O homem. E viu? Então, em um lugar pequeno, humilde, se encontra um homem falando a verdade, transmitindo a palavra, transmitindo Deus, e o povo olha, Deus está naquilo, olha o pingo de gente que tem. Deus está naquela multidão. E a Bíblia diz assim: onde tiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Glória a Deus. Então, o tanto de Deus que se tem, é o tanto de Deus que se apresentam, e é o tanto de Deus que o povo recebe. É o que se tem, que se apresenta, e é o que o povo recebe. Então eles se apresentam, o povo recebe eles, mas Deus não tem. Falta Deus. Então o apóstolo São Paulo disse: eu não fui apresentar-me a vocês com nenhuma sabedoria humana, apesar dele ter, que Paulo tinha sabedoria, Paulo tinha conhecimento, mas ele sabia que aquilo não era o evangelho. Sabedoria humana, aprendizada humana serve, tem coisas que soma, ajuda bastante, mas quando se trata do evangelho não é isso. O evangelho é apresentar a pessoa de Deus para o povo, através do quê? Através da sua palavra. Então aqui o apóstolo Paulo prossegue dizendo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu não quis saber de filosofia, eu não quis saber de coisa humana, eu não quis saber de grandeza, eu não quis saber de dinheiro. Não, eu me preocupei acerca de Jesus Cristo. Para quê? Para dar para o povo a Cristo, e este crucificado. Então ele disse: eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consentiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. O que vem ser isso? Ou seja, um pregador, ele é uma pessoa que convence. Ele é uma pessoa que ele consegue mudar as mentes das pessoas. O pregador tem essa característica. Agora, a gente observa aqui que o apóstolo São Paulo disse: eu realmente quero mudar a mente de vocês, mas eu não quero transmitir para vocês algo humano, porque isso finda aqui. A gente sabe que uma professora,
ela tem um grande poder de mudar a mente das crianças. E através de um ensinamento, aquelas crianças vão crescendo em conhecimento de ensinamento da vida aqui, de coisas que eles vão precisar para viverem aqui. E a gente observa que eles vão pisando num degrau e vão subindo, crescendo. Alguns chegam a professor, outros sobem um pouco mais de professor, vai a engenheiro e assim vai, né? E vai subindo o seu grau, conforme vai aprendendo. Então, o que é que significa? Significa que aquele homem ou mulher que está ensinando tem poder para mudar as suas mentes. Eles não tinham praticamente nada e foram, através de sendo trabalhados, e foram crescendo no conhecimento, através de quê? De professor. Então o apóstolo São Paulo disse: não foi isso que eu vim trazer aqui. Eu não vim ter com vocês com palavras, com sublimidade de palavras de coisas humanas. Eu não quero injetar em vocês nada que seja daqui. Eu quero persuadir. Persuadir é convencer. Mas não com minhas palavras. Então ele diz aqui, ó: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia! Agora, para que Paulo estava trazendo isso? Olha onde ele queria apoiar a fé dos crentes, ou das pessoas, dos cristãos, daqueles que realmente desejam ter a mente de Cristo, no qual nós finalizamos na leitura falando que nós temos a mente de Cristo. Paulo queria realmente injetar nas pessoas a mente de Cristo. Então ele disse aqui, ó: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens é para ser adquirido nas escolas. Nas igrejas, a sabedoria de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Agora veja: não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Então, tudo que aprendemos através das escolas, no decorrer do tempo, tudo isso chega ao seu fim. Quando a nossa carne descer para o túmulo, aquilo vai junto. Não soma no reino de Deus. Não serve para o reino de Deus. Não serve para a eternidade. Serviu para aqui. Então o apóstolo São Paulo está falando que toda essa sabedoria que se aprende aqui no mundo, daqui de baixo, ela tem um fim, ela se aniquila. Agora ele volta e diz assim no 7: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Então, amados irmãos, aprender a palavra de Deus, aprender de Deus, aprender sobre os céus, aprender sobre a vida cristã, não aprendemos em outro lugar a não ser dentro da palavra, ou seja, na Bíblia Sagrada. Agora veja, a sabedoria de Deus é uma sabedoria que nenhum do príncipe deste mundo conheceu. Porque se os príncipes, os magistrados, os entendidos, os sábios, os teólogos, se eles tivessem realmente entendido, se eles tivessem realmente absorvido a parte espiritual, a Bíblia diz: eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória.
Porque quem crucificou foram os que conheciam, que tinha muita sabedoria, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, gente, isso aqui é muito importante. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Então, a gente observa que tudo que o nosso olho vê passa. Tudo que o nosso coração às vezes almeja passa. Agora, Deus tem algo oculto que com o olho físico não se vê. A mente humana não tem como chegar lá. Às vezes fazemos algumas imaginações, tem gente que conta algumas histórias, outros tiveram sonho e transmite aquilo em realidade. E não é realidade. Outros em suas mentes com variações por não ter consciência das coisas certas, às vezes em crítica a algo verdadeiro, confessa algo que outros levam para o lado verdadeiro e pensam até que aquilo foi uma revelação. Até me lembrei aqui agora de algo que a irmã me mandou sobre uma música de Raul Seixas. Gente, Raul Seixas foi um homem que nós sabemos, eu não sei a origem dele, não busquei sobre isso, sobre a sua origem, mas tem muitas pessoas assim que às vezes vêm de uma origem que conheceu a palavra, os pais foram evangélicos, eu não sei a questão dele, não sei. Então ele fez uma música a respeito do trem, falando do trem, falando do céu, falando da passagem. Então uma pessoa tirou o entendimento daquilo. Só que acontece que o Raul Seixas ele era um escarnecedor do evangelho, até onde eu sei. Ele era crítico, não sei se chegou a ter conhecimento, porque muita da gente, como a Bíblia diz, que conhece a sua própria condenação, né? Então ele fez aquela música ali, não tem nada a ver com o que a irmã colocou, a interpretação dela, né? Não tem nada a ver. Ali era um homem que fazia as músicas alucinado, cheio de drogas, coisas que não tem nada a ver, né? Mas ela tirou a proveito daquilo e colocou, só que tem pessoas que pensam que aquilo ali é uma grande verdade que ela está falando, não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Então, às vezes faz aquela música até em crítica, né? Criticando realmente o evangelho, e as pessoas pensam que está louvando a Deus com aquilo, né? Então o apóstolo São Paulo, ele veio trazer para nós um descanso em Deus, através do quê? Através da sua palavra. Então ele diz aqui, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas, são as que Deus preparou para os que o amam. O que é que nós podemos imaginar que Deus preparou para nós? Não vai, nossa mente não vai chegar lá. A nossa imaginação vai ser tão pequena. Se nós parar para analisar, Deus preparou esse mundo. Olha que esse mundo tem coisas belas para o olho humano. Esse mundo tem coisas que a gente ainda não conseguiu ver, né? Muito bela. Por que Deus fez assim? Porque Deus fez para o homem usufruir dele. Porque Deus não fez o homem
para morrer. Deus fez o homem para viver. E o homem ia viver na terra. Ou vai viver na terra. Agora, quando a Bíblia diz que haverá um novo céu, uma nova terra, porque essa já passou, o que é que há nessa terra que vai passar? O mar já não existe mais. Essa terra vai sair do mapa, ser destruída como se destrói um gelo? Ou é a atmosfera que existe hoje que vai deixar de existir? Que vai ser eliminada? Você pode pegar, irmãos, é muito fácil. Pegue um chiqueiro de porco, cheio de porco. É um chiqueiro, não é? Aí você elimina todo o porco que tem ali. Elimina todo o chiqueiro. Todo o porco. O chiqueiro você não vai eliminar, você vai eliminar o porco. Ali tinha uma atmosfera de porco. Você faz uma limpeza naquilo ali e você pode transformar aquilo ali até em um ambiente de moradia. Mas o ambiente foi destruído? Não. O que foi destruído foi aquela atmosfera que tinha ali, que envolvia, e tudo que gerava aquela atmosfera. Então o que é que Deus vai fazer? Ele vai eliminar tudo que pratica essa má atmosfera. A Bíblia diz que se o homem destruir o templo de Deus, Deus diz que Deus a destruirá. Então ele vai eliminar tudo isso. Esse céu que nós estamos vendo aqui, que o céu não é apenas o que nós pensamos, aquilo que está lá por trás. Quando nós olhamos para aqui, nós vemos o céu, e não é o céu, nós vemos nuvens. Nós vemos dimensão. Então, essa dimensão aqui que nós temos carregada de tanta radiação, de telefone, de tantas coisas, isso será destruído. Então vai haver o quê? Um céu que não tem mais essa corrupção, um céu que não tem mais essas coisas, esses raios, esses problemas. Uma nova terra, não é que é uma coisa que foi feita de novo, não, mas que foi limpa, que não há aquela podridão nela mais, então ela é nova. Então, são essas coisas que Deus vai eliminar. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, nós voltamos mais uma vez a falar. Quem é que traz revelação das profundezas de Deus? O Espírito de Deus. Não é o Espírito do homem. O Espírito do homem leva o homem ao engano. E aí diz coisas que não está escrito, diz coisas que Deus não pode afirmar. O que é que Deus não pode afirmar? Deus não afirma algo que Ele não falou. Ele diz que quando um profeta profetiza algo e aquele algo não acontece, aquele profeta é mentiroso. Não tenha medo dele. Mas hoje as pessoas estão cheias de medo de profetas mentirosos.
Aí um profeta chega e diz algo sobre as Escrituras que não está escrito, e eu tenho que ter medo desse profeta. Imagina, é assim que as pessoas... Olha, o que foi que aconteceu com essas pessoas é que ao invés delas tomarem esta Escritura e trazer para o povo a palavra de Deus, para injetar Deus no povo e fazer o povo crescer com o temor da palavra e com o temor a Deus, levou o povo a temer ao homem. Paulo não fez isso. O apóstolo São Paulo não fez isso. O apóstolo São Pedro não fez isso. Nenhum homem de Deus faz isso. Leva a igreja a ter temor do homem. Nenhum verdadeiro homem faz isso. Hoje as pessoas passam por cima da palavra de Deus para atender um ministro. Passa por cima da palavra de Deus para atender um profeta. Que loucura, gente! É a loucura das loucuras. E aí abre a boca e diz: é porque nunca creu nessa mensagem. É porque nunca foi revelado. Se tem alguém que pregava tal mensagem com respeito, dedicação e crença, era eu. Eu achava que aquilo era a verdade das verdades. Até que eu descobri que é a mentira das mentiras. A mentira das mentiras. Agora você vê que um mentiroso, um enganador, ele é tão sagaz ao ponto de dizer para o povo que o evangelho da serpente é 99%. E ele mesmo estava pregando um evangelho que não chega nem a 99%. Porque dizer que Caim é filho da serpente é um evangelho, é uma mentira gravíssima. É uma mentira tão grave que ele não somente mentem acerca da palavra de Deus, mas levanta uma calúnia contra a esposa de Adão. Além dele ser um mentiroso, é um caluniador. Mas eu não posso dizer isso não, que é um profeta, eu posso morrer. Morrer por desmascarar a mentira. A verdade é a verdade em qualquer lugar, e a mentira é mentira em qualquer lugar. Sétimo anjo de Apocalipse 17 é um homem pregando um evangelho, mentira, engano, torção da palavra. 7 eras da igreja é uma mentira, é 7 igrejas da Ásia. Paulo, mensageiro da era de Éfeso, é uma mentira. Paulo é apóstolo para a igreja gentílica em todo o tempo, enquanto ela existir. Paulo continua sendo apóstolo aos gentios, enquanto o último eleito dos gentios não entrar no corpo de Cristo, Paulo é apóstolo para ela. Isto é a palavra, isso não é o pensamento do homem. Aleluia! Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. O Espírito do mundo é o Espírito do homem. É o que muitos têm recebido. Mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Gratuitamente por Deus. Não temos que pagar nada por isso. Não temos que fazer nada por isso. Foi nos dado gratuitamente. Salvação não depende de crer no
no bispo. Salvação não depende de crer em profeta. Salvação depende de crer na palavra de Deus e receber como ela é. Glória, glória, aleluia. As quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Quem é o ensinador? Quem é o professor? O Espírito Santo. Aleluia. Mas o espírito enganador, ele ensina isso também, ele diz isso, que é o Espírito Santo, o profeta da era, mas eles estão transmitindo para um homem. Ele mesmo se apresentou como tal profeta da era, mas esse professor é o que Jesus falou, o Espírito Santo, o Espírito de verdade. Quando ele vier, ele vos ensinará toda a verdade e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho falado. Aleluia! O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, amados irmãos, é aí onde Deus nos panha e nos leva para aquele cantinho, para poder tratar conosco e falar e ver qual é o nosso desejo. Quando eu estava em batalha para receber a verdade ou abandonar a verdade, lá de joelho, com lágrimas, dizendo: Senhor, eu quero a verdade. Aleluia. Eu quero ensinar para o povo a verdade. Não importa a quantidade, os que estiverem de ir embora, que vai embora, mas os que ficar, eu quero ser com eles verdadeiro. Glória a Deus. Quero transmitir a verdade. E aí Deus prova, e aí vem as coisas nos seus ouvidos, que você tem que perder, que você tem que deixar para ser verdadeiro. O que é que você quer? Quer multidão, você vai ter multidão. Agora larga a verdade. Quer ter dinheiro, você vai ter dinheiro, mas larga a verdade. Quer ter popularidade, você vai ter, mas vai ter que largar a verdade. Quer seguir pela multidão, você vai ter a multidão com você, mas vai perder, mas vai largar a verdade. E agora? Vocês estão pensando que eu não enfrentei tudo isso? Eu tanto enfrentei de ouvir isso em oração, quanto eu ouvi verbalmente. O povo vai te deixar. Você vai deixar de receber dízimo. Você vai perder as ajudas dos ministros. E aí? Mas eu quero a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero chegar diante de Deus. Eu sei que já estou diante dele. Eu sei que ele está vendo. Eu não quero ser abraçado pelos homens e rejeitado por Deus. Não, jamais. Então, isso que eu estou falando aqui, Deus sabe. É verdade, ele sabe que é verdade. Então, eu digo, mas eu quero a verdade. Eu quero a verdade. E digo uma coisa para vocês. Quando eu vi aquele moço lá em Goiânia, falando aquelas coisas, aquilo veio no meu coração como uma flecha. Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. E você via cada palavra de honestidade saindo da boca daquele jovem. Cada palavra de honestidade.
imaginava quanto sofrimento ele vai ter que passar. Ser verdadeiro traz um sofrimento grande. Principalmente hoje. E é em todos os lugares. Contudo, em tudo que você tiver, você passa por isso. A coisa é muito mais do que o que a gente pensa. Então, prosseguindo aqui. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Gente, se o povo fosse sabido, se o povo fosse realmente entendido e buscasse a Deus em oração, e ao ler a Bíblia Sagrada, eles iam conseguir ver homens mentirosos nos púlpitos, eles iam ver homens falsos no púlpito. Gente, a palavra te mostra um pregador falso. Você capta quando ele fala, você capta a maneira como ele vive. Você capta que ele é um homem que diz uma coisa aqui, ali ele diz outra. Ele diz uma coisa agora, não firma no que ele diz, ele está mostrando que ele é um falso. Ele não tem uma palavra firme no que diz. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então é aí que você tem que agora julgar o pregador. Sempre está observando os seus ensinamentos. Se ele tem algo sólido, se ele tem algo firme, se realmente ele está nos levando a Deus ou a ele mesmo. O homem que começa a chegar no culto e dizer assim: olha, você viu o que Deus fez através de mim? Eu orei por fulano de tal e o milagre aconteceu. Olha, gente, cuidado que Deus está nesse ministério. E olha que o que eu falo acontece, não demora muito. Falso. É falso. Esse não é o tipo de testemunho que Deus quer. O tipo de testemunho que Deus quer é Deus, é poderoso para fazer, irmão, irmã. O mesmo Deus que criou todas as coisas pela palavra ainda é o mesmo hoje. Se Ele dirigiu uma palavra através de mim, não foi eu, é a palavra dEle. Se a palavra dEle causar um impacto em você, não é eu, é Ele. Não há nenhuma glória para mim por isso. O que me causa quando Deus faz algo através de mim, nada mais do que responsabilidade. Ser mais responsável com as coisas de Deus é o que eu preciso. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Aleluia! Como é que adquirimos essa mente de Cristo? É recebendo coisas daqui da terra, aprendizado daqui? Não, o aprendizado daqui é necessário, mas temos que entender que é para aqui. Para o reino de Deus nós temos que ter outro tipo de aprendizado. E esse aprendizado é sobre o reino do céu. Esse aprendizado agora é tomando todo o conselho de Deus pela palavra e ir aos poucos lutando para colocá-lo em prática.
É como nós tomar um conselho do nosso Pai humano, que nos criou e veio nos ensinando a termos caráter, a comprar, pagar, a ser honesto, a não desejar mal ao outro, respeitar um ao outro. Tudo isso são ensinamentos que nós adquirimos dos nossos pais. Isso tudo serve para aqui. Agora nós precisamos aprender também acerca do reino do céu. Quando Jesus estava aqui na terra, deixa eu ver se eu acho aqui a escritura, deixa eu ver se é Mateus 23, meu Deus, deixa eu ver. Aleluia, Jesus. Esqueci a palavra, esqueci. Aí ele fala, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Que lembra aí? Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Eu vi que há pouco tempo que eu vi e fugi. Então, amados irmãos, aqui embaixo nós aprendemos sobre o
que nós precisamos para o dia a dia até a nossa vida findar. Precisamos desse aprendizado. E nós precisamos aprender também sobre o reino de Deus. Então, quando Jesus estava na terra, ele disse para o povo se arrepender. Na verdade não foi ele, foi João, né? E disse que o povo se arrependesse porque era chegado o reino de Deus. Mateus 4,17. 4,17. Então, quem era o reino de Deus que tinha chegado? O reino de Deus desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que nós entendemos com reino dos céus? Na oração do Pai Nosso, nós oramos da seguinte forma: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, como aonde? Então a vontade de Deus, do jeito que tem sido feita no céu, tem que ser na terra. Porque às vezes as pessoas pensam que tem que ter uma vontade para aqui, uma vontade para lá. E não é. A vontade de Deus tem que ser feita tanto lá quanto aqui. Agora, será que lá no céu tem alguma corrupção? Tem alguém fazendo a vontade de Deus incorreta? Não. Na terra teria que ser assim. Porém, existem os que fazem assim. Existe o que faz assim. Aí eu pergunto: Deus está obrigado a receber uma adoração feita de qualquer maneira, se existe uma adoração que é feita pela vontade dele? É isso que muitos se enganam. Acha que Deus tem a obrigação de receber do jeito que for. Então, para que orar o Pai Nosso? Assim na terra como no céu. Então, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem era que tinha acabado de chegar? Jesus tinha acabado de chegar. Agora, Jesus era o reino do céu. O que é o reino do céu? Reino é um lugar de controle, de domínio, aonde tudo é feito através daquele que comanda, que é o rei. Então, se Jesus é o rei, se o reino dele chegou e eu estou dentro desse reino, eu tenho que andar segundo a sua palavra. Mas eu não posso andar segundo a sua palavra se eu não tiver quem me ensine sobre ela. É por isso que a gente precisa aprender sobre o reino de Deus. Porque nós podemos errar até não conhecer, mas quando chegar o nosso conhecimento, nós temos a obrigação de andar por ele. Então, Jesus é o reino do céu, ou ele é o rei que comanda o céu. E terra, entre aspas, porque ele não comanda toda a terra, ele comanda o que está no controle dele. E nós temos outro controlando, claro. A Bíblia fala que o Deus deste século, o diabo, já cegou o entendimento dos incrédulos. Então é ele que comanda. É ele que comanda essas desordens, tudo que acontece está no controle dele. Agora, as nossas vidas não estão no controle dele, porque nós entregamos a Cristo. Cristo é o dominador, é o rei de nossas vidas. Então, ele manda em nossas vidas e nós obedecemos. Então, nos arrependemos porque é chegado o reino dos céus. Jesus também se intitula como o pão que desceu do céu, que é a palavra, né? Então, quando nós alimentamos nossa alma da palavra, nós estamos alimentando do pão que desceu do céu. Nós estamos alimentando de quê? Da eternidade. Nós estamos aprendendo um pouco daquele lugar aonde nós iremos passar a eternidade. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, ele trouxe com muita segurança para nós e dizer: olha, não faça diferente.
sendo um homem sábio, conhecedor de vários idiomas. Eu não usei isso para vir ter com o povo de Deus, para ter com o povo que foi comprado com o sangue, com a vida de Jesus Cristo no Calvário. Eu não trouxe sabedoria, eu não trouxe nada do que eu aprendi para com esse povo. Eu não vim fazer esse povo se apoiar no que eu digo ou em mim, mas eu trouxe a ele o testemunho, mostrando que Jesus Cristo veio, deu ensinamento, foi até o Calvário, morreu em nosso lugar, para que nós não fôssemos mais escravizados pelo inimigo, mas que em Cristo tivéssemos vida eterna. Então, aonde nós devemos nos apoiar? Em Cristo. Nós devemos nos apoiar nos seus ensinamentos, nós devemos nos apoiar na sua cruz, nós devemos apoiar na sua vida. Aí sim, esse é o testemunho. Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, subiu ao céu, para que ele pudesse voltar e hoje atuar dentro de cada um de nós. É isso que nós devemos ouvir e apoiar nossa fé nisso. Não em nenhum pastor, não em nenhum bispo, não em nenhuma bispa, não em nenhum profeta, não em ninguém, mas apoiar nossa fé em Cristo. É isso que nos dá segurança, gente. E Paulo veio trazendo isso com muito cuidado, mostrando, olha, não é em mim, tira o olho de mim. Aí nós vamos ver o personagem do domingo passado, o apóstolo Pedro. Peraí, por que vocês estão pasmados olhando para mim? Vocês estão pensando que eu fiz alguma coisa para que esse tivesse são diante de vocês? Não, é o Deus que criou os céus e a terra, o qual ressuscitou a Jesus Cristo. Foi Ele que fez isso aí, através do nome dele manifesto. Foi Ele que fez essas coisas. Então, se vocês têm que se gloriar, têm que se ficar assustado, ou pasmado, ou alegre, fique sabendo que é nele, não em mim. Eu estou aqui como um vaso para ser usado. Um vaso, depois que se usa, hoje tem copo descartável, né? Para ser usado, né? Depois você usa um copo descartável, o que você faz? Mas não serviu para você beber uma água, comer alguma coisa nele, não serviu? Mas depois pode ser. Por que pode ser jogado fora? Porque você faz com ele o que você quiser. Então Deus levanta um vaso, ele faz com esse vaso o que ele quiser. Não tem que o vaso ficar se enchendo, auto se intitulando, achando que ele é o bambambam, que ele não é nada. Então, o que eu louvo é que Deus encontre homens que queiram ser vasos nas mãos de Deus para ser usado para beneficiar o povo e não tirar do povo e não fazer o povo refém dele, mas levarem as pessoas para Cristo. Que Deus encontre homens assim para levar o povo a Cristo. Quando eu falo assim, não é que nem eu não me sinto um homem assim, mas como Pedro, mas como Paulo, não querendo transformar Pedro num grande homem, nem Paulo em um grande homem, mas sim em homens de grande caráter, que não deu ao povo algo dele, mas sim de Deus. E todo homem que, para ter bom caráter, sai de cena e coloca Deus em frente, para alimentar o seu rebanho. Amém? Graças a Deus, nós fomos ricamente abençoados nesta manhã, através da sua palavra, e é isso que Deus precisa em nosso meio. Eu quero convidar as pessoas que vão me assistir através do canal, que possam escrever, os que não são inscritos, deixar seu joinha, e compartilhe com seus contatos, para que esse canal possa crescer e a palavra de Deus ser divulgada em todos os lugares, apesar que já temos muitos homens de Deus pregando e transmitindo, apenas queremos ser mais um. Que Deus abençoe. Soberano e eterno Pai Celestial, te agradecendo esta hora, por este momento, por esta palavra, e também, Senhor, colocando diante de Ti aqueles que amam te ouvir, que possam também ricamente ser abençoados. Leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, ó Deus, e nos conceda quarta-feira mais uma reunião de oração, com a Tua presença, Pai, nos abençoando ricamente e abençoando, Pai, cada familiar representado nesta manhã, que o Senhor possa conceder
cada um o que vieram buscar, Senhor. Que eles possam levar em suas bênçãos e descansar na Tua palavra, porque a Tua palavra é bênção para os que ouvem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.